Será que o reinado do dólar como moeda de reserva global está chegando ao fim? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Felipe Dabu, eu sou investidor e trader na Bolsa de Valores há mais de 8 anos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente. A gente vai falar sobre o dólar. Tá tendo uma polêmica aí nas redes sociais no momento que eu tô gravando esse vídeo em abril de 2023, principalmente depois de terem saído algumas notícias que corroboram para a tese de que o dólar estaria perdendo cada vez mais força e poderia inclusive deixar o seu posto de moeda de reserva global. A primeira notícia que saiu aí na grande mídia tradicional, não só na mídia brasileira, mas na mídia global, foi que a Arábia Saudita estaria fazendo um acordo com a China para que ambos os países pudessem negociar petróleo, não necessariamente em dólares, como foi feito até hoje, mas também em yuan, que é a moeda chinesa. E a segunda notícia é que os BRICS, o bloco econômico de países emergentes, que inclusive o Brasil e a China participam, estariam deixando de adotar o dólar para fazer transações econômicas entre si, transações comerciais. E é claro que a mídia se aproveitou desses dois acontecimentos para começar a construir uma narrativa de que o dólar estaria perdendo força e poderia perder o posto de reserva global. E ainda que a China deveria emergir e tomar o posto, inclusive dos Estados Unidos, como potência global. O problema é que, diferente do que a mídia e de muita gente que defende essa tese propaga, pro dólar perder o posto de moeda que funciona como reserva de valor global, não é tão simples assim. Não é algo que vai acontecer tão facilmente. Para os Estados Unidos perderem então o posto de potência global é ainda mais difícil. Nesse vídeo eu vou buscar dissecar todos os argumentos dessa tese e mostrar o quão absurda ela é. Eu me sinto na obrigação de fazer isso porque desde 2021 eu venho incentivando várias pessoas aqui no canal, pessoas que acompanham o meu trabalho, a investir nos Estados Unidos e a utilizar o dólar como moeda para estocar parte aí do seu patrimônio, não deixando ele exposto só ao real. Então vamos lá. O primeiro argumento que teoricamente justificaria essa tese de que o dólar está em decadência é que os Estados Unidos vêm imprimindo muito dinheiro nos últimos anos, principalmente depois da crise sanitária de 2020. E bom, pelo menos no que diz respeito à impressão de dólares, eles têm razão. Os Estados Unidos vem imprimindo bastante dinheiro nos últimos anos. Quando a gente olha o agregado monetário, o também chamado M2, que é basicamente a quantidade de dinheiro em circulação, a gente vê que nos últimos 5 anos, a quantidade de dólares circulando por aí cresceu quase 50%. Então realmente os Estados Unidos está imprimindo bastante dinheiro. Porém, o que não te dizem é que todos os países imprimiram muito dinheiro nos últimos anos. Não foi só os Estados Unidos. Peguemos, por exemplo, a China, que todo mundo enaltece contra os Estados Unidos. Se a gente analisar o agregado monetário, o M2 chinês, a gente vê um crescimento de 60% no mesmo período. Ou seja, a China imprimiu mais dinheiro que os Estados Unidos, mas isso ninguém fala. A zona do euro, então, teve um acréscimo de quase 40% no seu M2 nos últimos 5 anos. E o Brasil, para que você tenha uma ideia, quase dobrou a sua base monetária nos últimos 5 anos. Ou seja, dobrou a quantidade de reais em circulação. Então essa ideia de que os Estados Unidos estão imprimindo muito mais dinheiro do que o resto do mundo, do que outros países, é totalmente furada. Todos os países do mundo vêm imprimindo bastante moeda nos últimos anos para cá. E eu venho percebendo que muita gente também confunde impressão de dinheiro com afrouxamento monetário ou quantitative easing, que o Fed, o Banco Central americano, vem fazendo aí nos últimos anos. São duas coisas essencialmente diferentes e com impactos diferentes na economia. Enquanto a impressão de moeda representada pelo agregado monetário, esse que a gente está olhando aí, o M2, diz respeito à quantidade de dinheiro em circulação na economia real, nas mãos das empresas e famílias, o afrouxamento monetário está mais relacionado com o balanço do Banco Central americano. Esse dinheiro fica concentrado no sistema financeiro em forma de liquidez e não circula diretamente
diretamente na economia real. Então tem uma grande diferença entre as duas coisas e a gente tem que tomar muito cuidado para não disseminar desinformação quando trata as duas coisas como se fossem iguais. O segundo argumento é que a China está crescendo num ritmo muito acelerado, vai passar os Estados Unidos no que diz respeito ao PIB, tomando o posto de maior economia global e de maior potência global. Veja, eu concordo que a China, se continuar crescendo no ritmo atual, deve muito provavelmente se tornar a maior economia do mundo. Mas isso não quer dizer que a China vai tirar os Estados Unidos do posto de potência global. Na maioria das vezes, PIB ou tamanho da economia está diretamente relacionado com a demografia de cada país, ou seja, com a população de cada país. Não é viável você comparar os Estados Unidos, que tem uma população de 330 milhões de pessoas, com a China, que possui uma população de 1,4 bilhão de pessoas, quase 5 vezes mais. Ainda assim, os Estados Unidos têm um PIB de 23 trilhões de dólares e a China tem um PIB de 17 trilhões de dólares. A gente não pode só comparar o PIB dos dois países sem comparar a população também. Se for partir desse princípio, o Brasil, que tem o 9º maior PIB do mundo, deveria ser o 9º país mais próspero, o 9º país mais relevante e o 9º país mais poderoso do mundo. E a gente sabe que isso não é verdade. O Brasil, mesmo tendo o 9º maior PIB do mundo, é praticamente irrelevante em termos de comércio global. Segundo a Organização Mundial do Comércio, a OMC, o Brasil possui uma participação de apenas 1,2% no comércio global. A melhor forma de comparar duas economias, então, é olhando um indicador chamado PIB per capita, que basicamente divide o PIB do país pelo número de habitantes. Se a gente analisar nesse contexto, os Estados Unidos possuem um PIB per capita de 76 mil dólares, enquanto a China possui um PIB per capita de apenas 12 mil dólares. Então, apesar da economia da China nominalmente ser grande e poder ultrapassar a economia dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão anos-luz na frente da China quando o assunto é riqueza. Esses dias eu recebi uma foto de um amigo meu que mostrava a ascensão e a queda dos grandes impérios. E aí nessa foto mostra, por exemplo, a ascensão do Império Holandês, que liderou aí a exploração marítima. Aí mostra a ascensão do Império Britânico na Revolução Industrial. E por fim, a ascensão do Império Americano. E agora começa a mostrar a ascensão do Império Chinês. Só que eu acho bizarro como algumas pessoas agem como se o Reino Unido ou a Holanda tivessem se tornado impérios decadentes. Ambos os países, mesmo com populações minúsculas em comparação com os Estados Unidos e a China, têm os PIBs per capita de países ricos e quase o triplo de relevância no comércio global do que o Brasil, por exemplo. Mas voltando a falar do dólar, apesar de se propagar a ideia de que os países estão deixando de utilizar o dólar como reserva de valor, o que a gente vê na verdade é justamente o contrário. Há uma predominância do dólar e do euro nas reservas dos bancos centrais ao redor do mundo todo no passar dos anos. Somente uma pequena parcela, quase ínfima dessas reservas, estão em moedas como o yuan chinês ou o iene japonês. A gente vê uma presença mais significativa do dólar canadense, do franco suíço e até mesmo do dólar australiano entre as minorias das reservas dos bancos centrais. A verdade é que para o dólar cair não é tão fácil assim. Eu vou te dar aqui alguns argumentos que justificam não só o dólar permanecer sendo a moeda de reserva global, mas também os Estados Unidos permanecerem sendo a potência que é hoje. Em primeiro lugar, infraestrutura financeira sólida. O sistema financeiro dos Estados Unidos é um dos mais desenvolvidos e estáveis do mundo. Instituições financeiras como o Federal Reserve, o Banco Central americano e o próprio Tesouro americano têm uma longa história de estabilidade e confiabilidade e apesar da mídia fazer parecer o contrário, essas instituições continuam fazendo um bom trabalho. Em segundo lugar, diversidade econômica. A economia dos Estados Unidos ela é altamente diversificada. Ela abrange aí setores como de tecnologia, finanças, manufatura, agricultura e energia. Essa diversificação ajuda a proteger a economia americana de choques setoriais e permite que ela se adapte às mudanças globais de forma mais eficiente do que economias mais focadas em setores específicos, que é o caso da China, uma economia ainda muito focada no setor de commodities. Terceiro ponto, liderança tecnológica
tecnológica e inovação. Os Estados Unidos são líderes globais em inovação e desenvolvimento tecnológico. Empresas americanas como Apple, Google, Facebook e outras empresas gigantescas dominam o cenário tecnológico mundial. Essa liderança contribui para a influência dos Estados Unidos no cenário global e ajuda a sustentar o status do dólar como moeda de reserva. Fora que o ambiente favorável à pesquisa e ao empreendedorismo nos Estados Unidos, bem como a presença aí de universidades e instituições de pesquisa de primeira linha, contribuem para o avanço tecnológico do país, dando aí uma vantagem competitiva no cenário global para os Estados Unidos. Quarto ponto, força militar. Os Estados Unidos possuem a maior e mais avançada força militar do mundo. Isso garante a segurança e a estabilidade para a economia americana e para o dólar, além de permitir que os Estados Unidos desempenhem aí um papel importante na ordem global, seguindo, obviamente, sempre os seus interesses. Quinto, presença global de empresas americanas. Muitas das maiores empresas do mundo são americanas e por elas terem uma presença global, ajuda aí a expandir a influência do dólar. A prevalência de empresas americanas em diversos setores da economia global significa que muitas transações internacionais são realizadas em dólares, reforçando o status do dólar como moeda de reserva global. E se essas transações não são realizadas em dólar, elas são precificadas em dólar, porque essas empresas precificam todos os seus produtos e serviços na moeda delas, que é o dólar. E por fim, sexto lugar, dificuldade de substituição. Substituir o dólar como moeda de reserva global não é uma tarefa fácil. Vai ser necessário que outra moeda atingisse um nível de confiança, estabilidade e aceitação semelhante ao do dólar. Atualmente, nenhuma outra moeda nem chega perto de preencher todos esses requisitos. Hoje, a riqueza do mundo inteiro está nos Estados Unidos. Enquanto a riqueza, o patrimônio do magnata europeu, do magnata árabe, do magnata russo, do magnata chinês, do fundo soberano da Noruega estiverem em empresas americanas, estiverem no S&P 500 cotado em dólar, eu não vejo o dólar caindo tão cedo. Eu acho um absurdo a gente propagar essa ideia só porque os BRICS geralmente nem têm tanta relevância assim no comércio global, estarem deixando de adotar o dólar para transacionar entre si, ou então porque a Arábia Saudita tá vendendo petróleo em yuan para a China. Eu acho um absurdo a gente adotar esses argumentos para tentar fazer com que o dólar seja descredibilizado, para tentar justificar o fim do dólar, quando na verdade o negócio é muito mais complexo. Bom, nós chegamos ao fim do vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado do conteúdo apresentado aqui. Se você gostou, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal, comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até mais.